Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com ideia de fração. Vamos iniciar aí a teoria. Os egípcios criaram as frações. A fração indica parte de um inteiro, ou seja, uma parte da unidade de medida. As frações podem ser usadas em diversas situações do dia a dia. Por exemplo, em uma festa há 3 meninas e 2 meninos. Nesse caso, podemos comparar a quantidade de meninos em relação à quantidade total de crianças. Quantidade de meninos, 2. Quantidade total de crianças, eu vou somar os meninos mais as meninas, que dá 5. A parte superior da fração, ela é chamada de numerador. E a parte inferior da fração, ela é chamada de denominador. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, frisem bem isso daí, tá? É uma parte bem importante dessa teoria. Nesse caso, a fração 2/5 representa uma razão, ou seja, a quantidade de meninos em relação ao total de crianças. Está na razão de 2/5. Agora nós vamos ver aí a leitura de frações. Em uma fração, primeiro lemos o numerador e depois o denominador. Dependendo do número que aparece no denominador, algumas frações recebem nomes especiais. Nós temos aí, 1/2, 1/2, 2/3, 2/3, 3/4, 3/4, 4/5, 4/5, 5/6, 6/7. Observem que o numerador, que é a parte de cima da fração, permanece com o mesmo nome. E o denominador, ele se modifica. O nome é um pouquinho diferente, tá? Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, a gente lê dessa maneira, o 7/10, 7 décimos, 23/100, 23 centésimos, 209/1000, 209 milésimos. Toda fração cujo denominador é 10, 100 ou 1000 é chamada de fração decimal. Quando o denominador é maior do que 10 e a fração não é decimal, lemos o numerador e depois o denominador, seguidos da palavra avos. Olha o exemplo aqui, 6/11, 6 onzeavos. 1/23 é 1/23 avos. Passou de 10, é seguido da palavra avos. Não é considerado uma fração decimal seguido da palavra avos, ok? Bem fácil, hein, gente? Agora, uns exercícios aí para a gente poder fixar esse conteúdo. Escreva uma fração que representa a parte colorida de cada figura. Vamos aqui. Nós temos 4 partes aqui no total, certo? O total eu represento na parte de baixo e a parte pintada, a parte colorida, eu represento na parte de cima. Então, aqui eu tenho 1/4, numerador e denominador, tá? Lembrando disso. Aqui eu tenho 8 partes no total. A parte colorida fica no numerador. Eu tenho 4/8. 6 partes no total. Total sempre na parte de baixo. E a parte colorida na parte de cima. Aqui eu tenho 5/6. Agora vamos lá. Determine a medida correspondente a 3/5 de 240 ml. 3/5 de 240 ml. Pessoal, primeiro nós pegamos o total de 240 e dividimos pelo total de quantidade que nós temos aí dessa fração, né? Que é a parte inferior, que é sempre o total. 240 dividido por 5 é igual a 48. Então, para eu descobrir 3/5 de 240, eu vou pegar o 48, que é a unidade de cada parte, né? O valor dessa unidade, e vou multiplicar por 3, que vai dar 144. Ok? Molezinha, né? Agora esse probleminha aí, Paulo tem uma coleção de canecas com 13 vermelhas e 7 azuis. Letra A. Qual é a razão entre a quantidade de canecas vermelhas e o total de canecas que Paulo tem? Pessoal, primeiro a gente vai somar o total de canecas. Ele tem 3 vermelhas e 7 azuis. 13 mais 7, 20. Se ele quer saber a razão entre a quantidade de canecas vermelhas e o total, quantas vermelhas ele tem? 13. Então, é 13 para 20. Ok? Coloco aí o 13/20. Letra B. Qual é a razão entre a quantidade de canecas azuis e o total de canecas que Paulo tem? Então, o total a gente já sabe que é 20. Qual a quantidade das canecas azuis?
7. Então, é 7 para 20. Tá ok, gente? Bem fácil esse conteúdo, bem tranquilo. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Um beijão.